Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais uma oportunidade que nós temos para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Muito bom nós estarmos juntos nessa noite para falar mais um pouquinho do nosso Deus, daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar trazendo nesta noite a escola dominical que nós deixamos de dar aí na primeira lição. Nós não tínhamos ainda a revistinha ainda e agora nós a temos. Eu quero estar trabalhando, a primeira lição desse conteúdo, adulto, lição bíblica do terceiro trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Amém? Quero estar compartilhando com os meus amados irmãos, colocando a nossa vida no altar do Senhor, buscando a Deus nesse momento tão ímpar, nesse momento tão bom que nós podemos aí estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Então fala lição 1 do dia 2 de julho de 2023. A igreja diante do espírito da Babilônia. O texto áureo diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. A verdade prática diz desta maneira: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Amém? Elisângela Neves Teixeira, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. É um prazer tê-la conosco nesta noite. Meu amado irmão Bento Green, direto aí de Moçambique, que Deus esteja abençoando o meu amado irmão, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, quero dar continuidade, mas antes de nós entrarmos nessa palavra maravilhosa, a qual nós vamos trazer, que está em Apocalipse capítulo 17, versículo de 1 ao 6. Antes eu quero estar aqui orando com os meus amados irmãos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta noite. Ó Deus de Israel, pelo ânimo, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, nos dado, ó Pai, para nós estarmos, ó Pai, falando da Tua palavra, do Teu grande amor, do Teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, que nós venhamos crescer, Senhor Deus, aleluia, na Tua graça, no Teu conhecimento, cada dia, Pai. O Senhor venha, Senhor Deus, nos despertar, ó Pai, aleluia, para uma nova bênção, Senhor Deus, para o Teu Espírito Santo, ó Pai, agindo, Senhor Deus, com poder e bondade, Senhor, na vida dos Teus filhos e filhas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor aos meus amados irmãos. Então quero dar continuidade aqui, aleluia, Ed, que Deus esteja te abençoando aí, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 17, versículo de 1 a 6. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura,
e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da prostituição. E nas suas testas estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Assim diz a palavra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Continuando, eu quero dar aqui a introdução a esse nosso trabalho. Diz assim a introdução: Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação, por isso convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Amém? Glórias a Deus. O Senhor venha aí nos instruir, venha nos capacitar para nós estarmos fazendo tudo de acordo com a sua vontade e cumprindo o propósito para o qual, aleluia, o Senhor tem nos levantado nesta noite através do Espírito Santo de Deus. Babilônia e seus significados. A grande prostituta, a personagem, é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Em Apocalipse 17, 1 e 2, no texto bíblico, destaca-se 3 termos gregos: porne, prostituta, porneo, prostituir-se, e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essa expressão aponta para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Glórias ao nome santo do nosso Deus. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e as suas opiniões, a fé cristã. Apocalipse 17, versículo 15. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Amém? Então Deus tem aí verdadeiramente nos despertado para esses dias atuais e tem vindo até a minha vida, vindo até a tua vida para nos convencer do pecado, aleluia, do juízo. O Senhor, Ele vem nos convencer do pecado, do juízo. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, saber que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar ao Senhor em todo o tempo e lugar. Amém? Glórias a Deus, Bela. E boa noite, que Deus te abençoe. Muito prazer também. Aí o Mateus também, a Darlisson, Deus esteja aí abençoando, a Valquíria, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês, amém? Continuando aqui, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta e a descrição da grande prostituta, Apocalipse capítulo 17, versículo 3, ela, a prostituta, ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Mateus capítulo 27, versículo 28, Marcos 15, 17, Lucas 16, 19.
Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérola. Apocalipse 17:4, que simboliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz a respeito das abominações e as imundícies da prostituição. Apocalipse 17, versículo 4, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Trata-se do anticristo que pelo poder de Satanás faz-se oposição ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele profere blasfêmias em consciência e repulsa ao senhorio de Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 6, também 17:3. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e sua força política. Apocalipse capítulo 17, verso 3, Apocalipse 10, 12. Também a união entre o cavaleiro e a mulher. E a montanha, a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos nos alimentar da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não venhamos ficar enganados, enredados, aleluia, por toda forma de luxúria, prazer sexual, que nós não venhamos ficar aí, meus amados irmãos, presos por essas situações difíceis que irão acontecer. Mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendador, ministério. A grande Babilônia, Apocalipse 17, versículo 5, o termo mistério indica que o nome, aleluia, Babilônia, não é meramente geográfico, mas simboliza o Deus de Israel, mas é simbólico, que simboliza o Deus de Israel. Babilônia é descrita como uma grande, porque é poderosa, de vasto alcance, refere-se também à mãe das prostituições e é abomináveis da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e, consequentemente, depravação da sociedade babilônia. É a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, versículo 6, simboliza o espírito de perseguição, o Deus de Israel, e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristo. Amém? Então, nós estamos vendo o anticristo agindo aí com situações muitíssimas. E o Senhor, Ele fala, amados irmãos, tenhais cuidado nesses últimos dias, que porventura, eles farão tão grandes sinais que, se possível fosse, enganaria os escolhidos. Então, em nome de Jesus, foge dessas situações, coloca a tua vida no altar, pede direção a Deus, fala comigo, opera na minha vida, ministra, Senhor, com o teu propósito, com as tuas mãos potentes, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus esteja operando, Deus esteja fazendo infinitamente mais em nossas vidas. Da parte do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Deus te guarde, Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida e na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Que seja um tempo aí maravilhosíssimo de nós estarmos aí adorando em espírito e em verdade. Amém?
Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, o Deus de Israel. Então, trazendo aqui, meu amado irmão, a sinopse do texto 1, diz assim: o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Amém? Esse é o verdadeiro anticristo. Amém? Então, dando aqui o auxílio teológico, diz assim, no capítulo 17 de Apocalipse, o capítulo 16 começa a expressão tendo uma série de visões. De repente, aleluia, essas visões que revelam 3 quedas juntamente com o capítulo 18, somos informados quanto aos detalhes da queda da Babilônia, anunciada nos capítulos 14, 8, 16, 9. O capítulo 19 celebra a sua queda com um hino de louvor a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e versículo 2 descreve a queda do anticristo e de seu reinado. O capítulo 20 mostra a queda, o julgamento final de Satanás e de todos os que surgem. Temos aqui o interlúdio do milênio. Esta sessão é concluída com o capítulo 21, verso 8, de 1 a 8. Jesus, o nosso mestre Jesus, glórias a Deus, ele virá, aleluia, com o nosso Redentor, amém? Ele virá e fará infinitamente mais na minha vida e na tua vida, amém? Então o capítulo 20 mostra a queda e o julgamento final de Satanás, de todos os que o seguem. Temos aqui o interlúdio do milênio. Essa sessão é concluída com o capítulo 21, de 1 a 8, confirmando o destino final dos justos e dos ímpios. Embora a Babilônia venha identificada das mais diversas formas, vide comentário nos próximos, aleluia, capítulos de 14, 8, 16, 17 ao 21. Eles representam, na verdade, o presente sistema mundial, o mundo que a Bíblia diz estar no maligno e que é simbolizado o Deus de Israel, pela besta vestida de escarlata. Apocalipse capítulo 2, que brevemente devem acontecer. Volume 1, Rio de Janeiro, amém? Esse volume é o volume 1, aí você pode adquirir esse volume 1, vai ser verdadeiramente uma bênção para a sua vida, e a gente encontra todas essas coisas na CPAD, amém? Apocalipse, aí fala de Orton Stanley, amém? O Apocalipse da Babilônia. No sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Capítulo 17, versículo 2. Nesse sentido, o culto ao ego, o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e de todos os deleites, conforme está aí em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 e 4. Além disso, o argumento da liberdade estimula a devassidão por meio, Deus de Israel, de afrouxamento moral. Em 2 Pedro, capítulo 2, 19, ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Está em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 até o 8. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e da autoridade bíblica
2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. É isso mesmo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. O sincretismo misturado, o sagrado e o profano. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 17. Assim tudo passa a ser permitido e a verdade é destruída. Em consciência, ou melhor dizendo, é isso mesmo, se diz a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Oh Deus de Israel! No versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 19, pautas progressivas de invenção ou inversão de valores são impostas em afrontas à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gêneros, legalização das drogas e prostituição. Isaías capítulo 5, versículo 20. Logo, o patrulhamento ideológico, oh Deus de Israel, estigmiza com fundamentalista quem ousa discordar dessa pauta. Lucas capítulo 22, versículo 1. Pedro 4:4, a censura contra, oh Deus de Israel, quem defende os valores bíblicos. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5, a grande, aleluia, mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o detrimento contrário à fé cristã, conforme João 15:19, coagida pelo politicamente correto, os da sociedade assimila e defende a nova cultura. João 4, versículo 5, versículo 6. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Cristãos são perseguidos e julgados. Assim diz a palavra do Senhor. No sistema ecumênico, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito. A Babilônia, Apocalipse capítulo 18, oh Deus de Israel, ele nos mostra, oh Deus de Israel, como o comércio e o governo somaram os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Capítulo, aleluia, 2 de Miqueias, do versículo de 1 a 3, Apocalipse 12, versículo 12 e 13. Oh, maravilhoso! As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras, oh Deus de Israel, ilícita e imoral, em prejuízo do próximo. Provérbios capítulo 16, versículo 29, Miqueias, a sociedade extorquida em troca, aleluia, e consumismo desenfreado. Então, precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, estar olhando para tudo aquilo que Deus tem aí feito para a minha vida, feito para a tua vida. Nós não podemos, amados irmãos, fechar os olhos nem um pouquinho, mas nós precisamos estarmos atentos a tudo aquilo que Deus tem aí feito por nós, nos ajudado, operando de uma maneira aí abundante, de uma maneira transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus.
maravilhoso Senhor que tudo pode. Então, continuando aqui, nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, 10 e 17. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão imponente. Tiago capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Apocalipse capítulo 13, 16 e 17. Sinopse do texto 2. O espírito da Babilônia se revela no sistema religioso, político e cultural. Glórias a Deus. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia: não negociar a sua ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxia, do verbo daqueo, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a prática sagrada como a suprema, inquestionável arbitrariedade em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica com valor universal e imutável. Salmo capítulo 100, versículo 5, Mateus 24, versículo 35. Assim, por meio, aleluia, do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível a capacidade, o crente, para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Amém? Então, precisamos velar para que essa palavra ela venha se cumprir na minha vida e na tua vida, para que nós venhamos ver a glória de Deus agindo com poder e bondade. Dando continuidade aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se a uma nova vida, modo de pensar e agir que permanece a Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 22, versículo 30. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o futuro do Espírito que desenvolve o caráter do Saulo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25, Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33. Não por acaso o apóstolo Paulo observa o que o melhor antídoto contra o veneno e o julga, aleluia, e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na informação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne. Oh Deus de Israel, também aí a gente acompanha o versículo 1 até o versículo 12, versículo 13. Portanto, a igreja que premia pelo estudo, oh Deus de Israel, da aplicação da palavra, diz o Senhor Deus de Israel, aleluia, glórias a Deus. O espírito da Babilônia presente no cenário global. A gente precisa lutar para que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, instruindo e sendo instruídos. Amém? Aguardar a volta de Cristo. A depressão da igreja termina com arrependimento. Oh Deus de Israel. Então, ao aguardar a volta de Cristo, a dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja.
antes da grande tribulação, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, versículo 4, 13 ao 18, também o 5, 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 a 10, acerca dos sinais que procedem do valor de Cristo. Destacamos a apostasia, a inversão de valores, a perseguição, guerras, fomes, pestes, terremotos. Mateus capítulo 24, versículo 5 também, aleluia, o 12 e também o 24. 1 Timóteo capítulo 1, ou melhor dizendo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Diante de Deus, ó Deus de Israel, diante desse evento, o cristão é ortodoxo, não, aleluia, viver despercebido, mas esperar em seu Senhor em oração, em vigilância. Mateus capítulo 13, versículo 33. Também aqui dá continuidade, ainda requer, assim diz a palavra do Senhor, ainda requer-se de, aleluia, do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia, a impiedade, também as paixões mundanas e a viver neste presente século com a vida aleluia, dominada pelo Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Integridade e santidade diante do nosso Deus, diante daquele que tem se mostrado fiel para comigo, para contigo. Então, sinopse do texto 3, espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica e desenvolva, ó Deus de Israel, o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Auxílio bibliológico. Estais sempre preparados para responder. A palavra traduzida como preparado significa como disposto e equipado, e é com a palavra hebraica que traz a ideia de ser firmes e também, aleluia, glórias a Deus, estável, seguro, duradouro. Isso sugere estar em boa posição para enfrentar qualquer desafio que apareça. Outra palavra grega de hebraico, sinônimo dessa ideia, encontradas nas Escrituras, transmitem a ideia de ser, aleluia, rápido, ponto sensível. Essa ideia estão todas contidas no incentivo de Pedro. Não, aleluia, temais, nem se turbe a respeito de nossa prontidão em falar diante desse Deus que tudo pode. Amém? Sobre Cristo fez por nós, sobre Cristo fez por nós. Conclusão, ela diz assim: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência sobre a sociedade global. Suas ações buscam, aleluia, complemento, domínio político, econômico, cultural, religioso, em oposição aos valores da fé cristã, ao avanço, aleluia, dessas ideologias, aponta para o inferno, volta, aleluia, iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler de novo para ficar melhor entendido. Vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência sobre a sociedade global. Suas ações buscam o complemento, aleluia, o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 22. Também, nesse
interlúdio e dever, esse interlúdio e dever da igreja oferecer resistência ao mal. 2 Timóteo, ou Deus Israel, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 6 e versículo 7. Ensinar a doutrina bíblica, Mateus capítulo 28, versículo 20, formar o caráter dos discípulos e também santificar-se a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que maravilha, né? Nós estamos esperançosos. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, o que o termo mistério indica? O termo mistério indica que os nomes babilônicos não é meramente geográfico, mas símbolos. O que é o espírito da Babilônia? O espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão. Cite pelo menos duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema religioso. Que eu vejo aqui, meus amados irmãos, diz assim, o relativismo e o sincretismo. Cite pelo menos duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema político-cultural, patrulhamento ideológico e o politicamente correto, né? De estar aí, o Deus de Israel, correndo aí por fora, buscando a quem possa tragar, mas Senhor Jesus, Ele tem chegado com seus braços abertos e falado: eis que estou aqui, meus amados filhinhos. Cite pelo menos duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema ecumênico. Cite pelo menos duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema ecumênico. Exploração da luxúria e a exortação da sociedade. Amém? Então exortemo-nos diante de um Deus que tem cuidado de nós, exortemo-nos diante desse Deus que tem um querer tão bom para a minha vida e para a tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos confiar nele. Amém? Quero estar orando com os meus amados irmãos nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos em espírito e em verdade. Que o teu santo nome, Pai, venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, toda a diferença na nossa vida. Ministra, Senhor Deus, com o teu poder, ministra com a tua unção, faça, Pai, com que nós sejamos bênçãos, aleluia, diante do Senhor. Ministra, Senhor Deus, com o teu poder, ministra, Senhor Deus, com a tua unção, e faça com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção diante do Senhor, que tudo pode. Amém? Deus esteja abençoando os meus amados irmãos, né? Tem uma amada irmã, um amado irmão aqui dizendo: qual o seu nome? Meu nome é Carlos, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situado aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Então que Deus esteja abençoando meus irmãos, minhas irmãs, fazendo uma obra maravilhosa na vida de cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica com Deus. Um abração do pastor Carlos. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde os meus amados irmãos.